Olá, nós estamos em mais um programa Construindo a Sua Melhor Versão com Propósito. E nós vamos falar sobre a família e saúde mental, bem como os seus desafios. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, minha amiga querida, a psicóloga e palestrante Ana Lúcia da Costa Rafael, terapeuta familiar e de casal também. Ana, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez aqui, sinta-se em casa, é uma honra tê-la conosco. E eu me sinto muito honrada pelo convite, em estar aqui com vocês e com esse público maravilhoso. Estou muito feliz. Obrigada, Patrícia. Querido, nós vamos conversar com a Ana, que tem mais de 30 anos de experiência acompanhando famílias e casais. E ela é especialista também em práticas dialógicas. E como é importante nós olharmos para essa prática, né, Ana? E colocarmos ela em ação nas nossas relações familiares, nas nossas relações como um todo, mas especialmente pensando na família, né, Ana? Olhando para a saúde mental, né, nós vivemos num país que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, Ana? Infelizmente, os números são alarmantes. Como você tem observado, né, os movimentos das famílias que você está acompanhando no consultório em relação aos cuidados com a saúde mental? Olha, Patrícia, eu penso que é fundamental pensarmos na saúde mental dentro da família. Por quê? Antigamente, o desafio dos pais era manter a alimentação dos filhos. As famílias eram numerosas e esse era o maior desafio. Depois, os pais passaram a se preocupar com o estudo dos filhos. Né? As famílias foram diminuindo os estudos, se os filhos encaminhar os filhos com o estudo. Atualmente, os pais precisam cuidar o quê? Da saúde mental, como você falou. A ansiedade, a depressão têm tido dados assim alarmantes a respeito disso, inclusive na infância e adolescência. Então, é muito importante os pais reverem a forma como estão cuidando da sua família. Porque a saúde mental precisa ser levada em consideração. Não somente a saúde física, não somente o desempenho escolar, mas como estão os relacionamentos, o quão saudável está o funcionamento da família. Sim, Ana, você traz uma pauta muito importante que nós, né, profissionais de saúde mental, como psicólogas, nós levantamos a bandeira. Não existe saúde se nós não temos saúde mental, né, Ana? Não existe saúde. Sem dúvida. Sem dúvida. Antigamente, né, logo que eu me formei ali, tão distante, o que acontecia? A psicoterapia era até um luxo, né? Porque só alguns. E hoje não. Hoje as pessoas sabem da importância e precisam. O mundo, e eu vejo assim, o mundo, de repente, ficou muito individualista. O uso do celular na mesa, no jantar, no café da manhã, à noite, tem atrapalhado muito a convivência da família e empobrecido nossas crianças em relação ao conhecimento, porque o conhecimento acaba não sendo partilhado. As crianças que desde novas têm um celular, elas se habituam a só assistir o que elas gostam. Sim. E antigamente você fazia o quê? Você aprendia de tudo um pouco. É a primeira geração que vai saber menos do que os pais em relação a conhecimento geral. Por quê? Porque não assiste uma coisa juntos, não partilham. Sim. Então, isso é muito importante, a família construir espaços de comunicação, espaços onde o celular é guardado, a televisão é desligada. Está tendo um retorno, ainda bem, aos jogos de tabuleiro. Sim, como é gostoso, né? Como é gostoso. Esses momentos de conexão, nossa, né, Ana? não é essa hora que você está fazendo um jogo, que às vezes você fala até para o seu filho, trazer um amigo, uma amiga, é a hora que você fica sabendo o que está acontecendo com ele. Né? A hora que você vai levar num programa, que você leva num passeio. Não adianta chegar, gente, e não conversar e não ter essa vivência com as crianças e depois chegar na adolescência, a criança com 15 anos, o jovem, né? Com Sim. 15 anos. Filho, como foi seu dia hoje? Isso não foi criado, isso pode ser criado. Pode ser criado ter essa rotina, você falando do seu dia, que também é importante, tá? Porque a gente vê casas onde os filhos estão mandando nos pais, né? Então, é importante ter esse diálogo. Diálogo que é? São duas pessoas conversando, duas ou mais. Você tem que ouvir e falar, não é isso? E até colaborar para que o seu filho viva isso. Até uma frustração dele não ser o centro das atenções o tempo inteiro.
E quando você traz essa questão, você está trazendo pontos muito importantes. Está falando da importância do diálogo, né? Como as famílias hoje têm dificuldade mesmo, as pessoas têm dificuldade hoje em se comunicarem, não é? Tem essa questão de um repertório empobrecido, né? As pessoas realmente, é uma geração, como você trouxe, que é uma geração que tem uma facilidade com a tecnologia, muitas habilidades, nós reconhecemos as habilidades, os dons e talentos, mas também tem essa questão que nós, como pais, né, como família, nós temos essa responsabilidade, não é? De olhar para algumas questões e fazer algumas intervenções, e quando não conseguir, buscar ajuda profissional. Exatamente. É dever dos pais proteger os filhos. E antigamente a gente pensava o quê? Só precisava se proteger na rua, porque o perigo estava na rua, hoje o perigo está dentro de casa. Então, o desafio para os pais, sem dúvida, é muito maior. Porque dá um aparelho de celular para a criança, o adolescente, coisa que não é indicado, gente. A criança não precisa ter celular, ela usa o seu, porque ela tem que usar muito pouco. Tá? A Organização Mundial da Saúde, ela dá o tempo de cada um, até 0, 2 anos, 0 telas. Depois é 1 hora, 2 horas. Não tem necessidade de ficar o dia inteiro na tela. Agora, é importante fazer o uso da tecnologia, sem dúvida. Sem dúvida é importante, né? É uma geração que já nasce com a tecnologia. Sim. Isso é formidável. Só tem que saber dosar. Como tudo tem que ter equilíbrio, né, Ana? Exatamente. Como tudo na vida tem que ter equilíbrio. E quando a gente pensa, né, nesses desafios da família, né, atual, essa questão do uso em relação às telas, você trouxe uma questão muito pertinente, que é essa questão dos encontros, né, da conexão. Eu gosto muito de trazer essa questão do lugar da mesa, né? Como tem sido, né? Como você costuma orientar, né, as famílias quando essa questão do celular, né? Assim como a gente fala para os casais visitarem os combinados, os acordos, né? A importância que é também, né, Ana, as famílias terem esse combinado com os filhos e também os pais, os adultos darem um exemplo, não é? Sem dúvida, porque hoje a gente vê os filhos reclamando dos pais. E nós temos que pensar que no programa passado, né, Patrícia, a gente falou Sim. da importância dos pais fazerem o próprio ninho, de ter essa conversa, já começar com esse diálogo entre eles. E hoje a gente está incluindo os filhos. Como é bacana quando você consegue conversar com seus filhos. É claro que com cada idade você vai conversar de uma maneira diferente, você vai proporcionar isso de uma forma diferente, mas é importante os pais entenderem que isso parte deles. Proporcionar espaços de conversa, espaços de debate, espaços de conhecimento. Porque os jovens estão ficando, e as crianças, muito solitários. Não é? É uma geração que muitas vezes ela tem uma intimidade com alguém que está na tela e não tem com a pessoa que está do lado. Sim, não tem realmente intimidade, não tem conexão, né, Ana? E isso afeta a saúde mental. Porque nós, humanos, nós temos uma necessidade de nos sentirmos pertencentes àquela família, àquele lugar. De nos sentirmos seguros e amados. E esse é o papel da família. Ser esse espaço de conforto. Porque é comum a gente escutar de pais que conhecem muito pouco ou nada a respeito dos seus filhos. Não tem conexão, né? Não sabe o que o filho gosta, o que o filho não gosta. De repente não conhece os amigos, né, Ana? Eles não conhecem os amigos. Os amigos, porque às vezes não quer bagunça em casa, não quer trabalho. E filho dá trabalho. Quem não quer ter trabalho, me desculpa, não tenha filho. Exatamente. Filho dá trabalho. E veja bem, eu vejo que nós, psicólogas, né, Patrícia, o nosso papel é de quem está semeando, né? A gente procura esse lançar boas sementes, boas né? sementes, lançarmos boas sementes. Conhecimento, autoconhecimento. E o papel nosso, individual, também é de semear o tempo inteiro. Se eu, numa mesa de jantar, já que você trouxe essa imagem, Patrícia, muito legal. Se numa mesa de jantar eu estou o tempo inteiro aqui com o celular, o que eu estou semeando para os meus filhos? O que eu estou ensinando? O que eu vou colher amanhã? Porque, às vezes, a gente vê pais fazendo isso com criança pequena que não tem o celular. Sim. E a criança, às vezes, está se sentindo sozinha, solitária. Ah, mas pode falar. Eu estou aqui ouvindo. Peraí. Ouvir é olho no olho. Ouvir atentamente, dar atenção. No olho, é sentir, a criança sentir que você está interessada nela. Porque se eu falo com você olhando um celular, o que você acha? Que eu estou interessada em quem?
Exatamente. E muitas vezes, é claro, porque o vídeo que você está assistindo, muitas vezes, ele foi feito para prender sua atenção. Concorda? E a criança, ela está lá com a questão dela, que para ela, aquela é a questão. Porque o problema tem idades para a gente ter problema. Um problema de uma criança de 3 anos é diferente de uma de 5, de uma de 10, de uma de 15. E a criança, ela precisa sentir ouvida. Isso ajuda na saúde mental. Ela entender que ela é amada. Sim. Não é essa pergunta simples. Filho, você sente o meu amor por você? Sim. Porque, às vezes, hoje os pais estão muito preocupados em dar coisas materiais, Sim. em prover os filhos, dos filhos não terem a dificuldade que eles tiveram, ao invés de ver essa relação amorosa. Como é que está? Sim. Como está a saúde mental? Meu filho está se sentindo amado? Sim. Meu filho se sente à vontade para dizer não? Que isso é fundamental Sim, na adolescência, saber sim. dizer não, principalmente. O meu filho consegue conviver com outros amigos? Como que ele se relaciona com as pessoas, com os iguais, né? E com as pessoas, de repente, seguras de autoridade, né? Com o professor, enfim, com os adultos à sua volta. E você trouxe você está falando de questões muito relevantes, Ana, quando você fala de saúde mental. A gente sempre costuma realmente orientar as famílias, né? De alguns sinais e sintomas, né? Quando que... É importante as perguntas que chegam para a gente, né? Quando que a gente tem que realmente buscar uma ajuda profissional? Quais são os sinais e sintomas que eu tenho que procurar uma ajuda profissional para o meu filho e para a minha filha? Sendo criança, adolescente. Olha, veja bem, nós estamos falando aqui da importância da prevenção. Sim. Concorda? Prevenir. Prevenir é ver se seu filho está bem, se ele tem amigos, se ele se sente amado, querido, se em casa ele é uma criança que conversa, se ele se comunica, se vocês têm o toque, porque a pior coisa é uma família fria, né? Aquela família que não tem, você entra e você não sente amor, é que nem aquela história, né? Você lembra quando a gente foi numa palestra de um psicólogo lá em Campinas, e ele deu esse seguinte exemplo. Ele falou assim, chegou um cliente e falou, olha, doutor, eu estou precisando de ajuda. Por quê? Porque eu vejo que a casa do vizinho, elas não têm briga, a minha casa é um barulho, a gente fala. Ele virou e falou, olha, dá esse cartão para o seu vizinho. Ótimo. É porque uma casa com criança que você chega, não tem às vezes chama a atenção, não né? tem um bolo, um pãozinho de queijo, ou não tem um brinquedo no chão, não tem uma risada, ou às vezes até mesmo um choro, a casa está fria, né? A casa, às vezes, E hoje em dia favorece isso. Cada um tem o seu aparelho, ou celular, ou televisão no quarto, e fica mais distante. Então, quando procurar ajuda? Sua pergunta, né? É pertinente. Bom, primeiro, olhe seu filho. Senão, talvez você não vai descobrir isso. É um fato. Tá? Se você percebe que o seu filho está diferente do comportamento dele, mais de um dia, 2, 3, 4, você precisa investigar. Ir até a escola, ver o que está acontecendo. Porque na escola, muitas vezes, eles têm dados para dizer isso. Muitos dados, né, Ana? Muitos dados. Tá? Se ele mudou o comportamento dele lá. Então, você vai conversar na escola. Às vezes, se ele tem uma pessoa, um familiar, que ele tem mais intimidade ou fique mais à vontade, você pode pedir para conversar. E se você perceber que esse comportamento ele está um pouco longo, que ele está meio estranho, que ele está se escondendo, entende? Isso está te preocupando, por que não pedir ajuda? Porque quando é criança, é mais fácil você levar para um apoio psicológico para ver o que está acontecendo no início da adolescência. Porque tudo que a gente descobre no começo é mais fácil de tratar. Quando a gente trabalha realmente precocemente, né, Ana? Exatamente. E muitas vezes o que acontece? Uma criança que está sofrendo um abuso sexual, um abuso da convivência, às vezes tem vergonha do que está vivendo. Então, a gente tem livros que podem ajudar nessa conversa, livrinhos simples sobre abuso. Às vezes, perceber se teve algum luto na família, como que a criança está se sentindo. Então, você vai procurar ajuda logo. Ajuda o que é? Como eu falei, pedir ajuda na escola primeiro, pedir ajuda para uma madrinha, um tio, alguém que tem intimidade. Se você não conseguir descobrir, ou se a criança não tiver com um comportamento muito estranho, procurar ajuda profissional para poder fazer uma avaliação.
para ver o que está acontecendo. Sim. E, Ana, você traz questões simples, que não são simplistas, não é? Isso. Eu costumo dizer que o simples funciona, né? Sim. E as famílias realmente, esse olhar, né? Esse olhar para a família, esse olhar para os desafios. Vamos entender, quando uma família vivencia uma situação de luto, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, por exemplo, a vida muda. A nossa vida muda. A dinâmica da família muda. Então, não tem como não sentir. E nós não estamos falando desse lugar, mas é importante também entender o que faz parte desse processo, o que não faz parte. E você deu inúmeras dicas, né? Inúmeras sugestões de pequenos passos acessíveis, queridos. Nós precisamos fazer o que está nas nossas mãos. É muito comum nós recebemos famílias, né, Ana, que às vezes chegam tão desesperadas, né? Realmente sofrendo e dizendo, Patrícia, eu não sei mais o que fazer. Provavelmente elas também te falam, né, Ana, eu não sei mais o que fazer, já tentei de tudo, né? Exatamente. Eu sempre digo, né, Patrícia, que a maior falha é a pessoa ter vergonha de ter problema. Veja bem, todo mundo tem problema, tá? Só muda o nome, né? Só muda o nome. E a questão é que os problemas nós temos diariamente. Sim. Diariamente a gente tem problemas a enfrentarmos. A questão é o que a gente faz com ele. Exatamente. Primeiro vamos pensar, você vai tentar resolver. Não conseguir, vou buscar ajuda. Sim. Vou buscar ajuda de um amigo, nós de um vamos ampliando pastor, essa rede, de um né? padre, de Sim. alguém que seja seu confidente. Vai ampliando a rede. Não deu. Então, por que a ajuda de um médico, de um psicólogo? Sim. Não é? Às vezes, ler algum livro sobre o assunto, sobre o problema que você está vivendo. E a criação de filhos, veja bem, os filhos hoje são diferentes. Não são melhores e nem piores. Eles vêm com desafios diferentes do que os nossos pais lidaram. Era uma outra época. Então, uma coisa que os pais muitas vezes não levam em consideração, que é preciso aprender também como lidar com essas crianças. Né? Aliás, se tem uma frase, né, que está muito em desuso, é justamente a gente dizer, essa geração. Veja bem, essa geração é diferente, sim, da geração passada. Ela traz desafios diferentes. Sim. E não adianta julgar e criticar. Porque essa criança, essa nova geração, foi criada por nós. Sim, sim. E pelo mundo atual. Então, como lidar? É diferente. Então, coisas que antigamente seriam tratadas de uma forma totalmente diferente. Sim, mesmo. De outro modo, hoje, né? De outro modo. Hoje é como o diálogo que a Patrícia bem trouxe. Antigamente, né? Como a gente brincava pai e mãe lá, fala, filho obedece, né? Exatamente. O pai olhava, vamos pensar minha avó. O pai olhava, as crianças obedeciam. Depois foi mudando. E hoje? Hoje os pais têm que ter repertório. Porque as crianças, elas vão crescendo, já vão para a escola, já vão aprendendo a argumentar, e os pais têm que ter repertório e se sentirem à vontade para se exercer. E não ficar intimidado, porque hoje eu vejo assim, antigamente, como eu falei, queria formar os filhos. Hoje é comum a gente escutar os pais falarem, eu quero que meu filho seja feliz. E isso não está na mão dos pais. Exatamente, Ana. A mão dos pais está dar um bom estudo, dar uma boa convivência, dar um convívio familiar, dar uma religião, não é? Para quem? Sim, olhar para as crenças e valores e entendendo o que faz sentido para nossa família. Exatamente, né? Mostrar os valores da família. E se preparar para a vida, né? Para a vida. E os pais precisam entender que a responsabilidade, né? Os pais, os cuidadores, as famílias têm que entender. O meu papel é prepará-lo para a vida, preparar os filhos, crianças, adolescentes para a vida. Inclusive para serem resilientes. Exatamente. Ou seja, os problemas acontecem, você cai e você levanta. Não adianta preparar os filhos para uma vida toda sem problemas e cor-de-rosa, poupando deles resolverem os próprios problemas. Porque aí sim eles vão sofrer mais lá na frente. Porque aí fica um modelo de felicidade baseado em sem problemas. Sim. E isso inexiste. Utópico, né? Utópico. Concorda? E quando a gente pensa na questão da felicidade, a gente entender, né? Nós vivemos momentos felizes, queridos. E para isso, a gente precisa entender o que traz bem-estar para nós. E na vida é feita de ciclos. Nós não vamos estar o tempo todo felizes, né? Nós sentimos todas as emoções, né, Ana? Exatamente. E tem uma função, não é? E tem uma função. A alegria tem uma função, a tristeza tem uma função, a raiva tem uma função. Né? Todas as emoções têm uma função. E nossos filhos precisam experimentar também o desprazer, não é? Experimentar a tristeza,
né? Porque os pais também têm essa dificuldade hoje, né, Ana? Nossa, de tem que poupar frustrar, o filho. não é? De tudo. De tudo. Não, meu filho tem que ser feliz o tempo inteiro. Para. Você não vai conseguir lá, quando ele tiver 15 anos, dar a namorada que Exatamente. ele quer, colocar ele em um curso que ele não se capacitou para estar lá, fazer com que ele fale uma outra língua se ele não teve a preocupação de estudar essa outra língua. Isso é fundamental, né, Patrícia? O esforço. E quando a gente pensa, né, nessa temática, saúde mental na família, nós precisamos trabalhar com prevenção, né, Ana? Não tem outro caminho, né? Sem dúvida, Patrícia. Com caminho... prevenção e entender que esse é o maior desafio atual. Trabalhar com prevenção e os pais saírem desse lugar, realmente, né? Desse lugar, eu tenho que, né? E procurarem viver, de fato, uma vida que faça sentido, né? E sair um pouco desse lugar, eu tenho que prover isso, tenho que prover aquilo. Nós temos as nossas responsabilidades como pais, como família. Exatamente. Ao invés de falar, filha, eu vou resolver isso para você, estar junto e falar, ai, que triste o que aconteceu. O que será que você pode fazer para melhorar essa situação? Entende? Prepará-los realmente para o futuro. E também, né, Ana, como você está trazendo essa questão de realmente ampliar, tá? Como a criança traz um problema, o mesmo adolescente, né? Estimular essa questão através do diálogo, como você bem colocou, tá? Como você pensou em resolver? Ouve o filho, né, Ana? Exatamente. Ouve o filho. Fundamental a pergunta, Patrícia. Sim. Perfeita colocação. Como você se sentiu em relação a essa questão, né, Ana? O que você já tentou fazer? O que você acha que você consegue fazer de uma próxima vez que isso acontecer? Porque a pergunta, ela abre o diálogo. Ela abre espaço, não é? Não é? Ainda a semana passada, tem uma palestra do José Pacheco, aquele da Escola da Ponte, e ele falava justamente isso, né? O professor se cobrando menos dar as respostas, mas fazer as perguntas. E aos pais também. Algo que você não saiba, pesquise junto. Crie junto. Mas deixa a criança falar. Sim. E não tem problema nenhum nós falarmos isso. Olha, isso eu não sei. Eu tenho que pesquisar. Vamos pesquisar juntos? Exatamente. Você sabe que isso eu não sei. Esse tema realmente é novo para mim. Concorda? Olha, essa situação que você viveu, eu nem sei te dizer. Vamos pensar quais alternativas. Por isso as reuniões familiares, não é, Patrícia? Uma coisa que eu sempre falei sobre isso, Ana, né? Sempre Família mesmo. como equipe, reuniões familiares. Porque ali, naquela, né, a Roseli Saião que fala panelinha amorosa, por mais que pode ter uma discussão numa reunião familiar, é onde pode se achar saídas. E os pais estarem, dependendo da idade dos filhos, estarem até mais preocupados em conduzir a reunião para que eles falem, ao invés de dar saídas. Isso não é concordar com os filhos em tudo, gente. Isso também, os pais hoje estão se confundindo muito. E os jovens também, porque o filho adolescente, normalmente ele confunde em ser ouvido com ser obedecido. E não é por aí. Sim. Mas é até explicar por que não dá para ouvi-lo nesse momento. Sim. E quando você traz essa estratégia, né, Ana? Nós temos formação, né, em disciplina positiva, tanto eu e a Ana, além de psicólogas e terapeutas familiares de casais. Essa formação também, né, Ana? Entre tantos outros cursos que a Ana fez, enfim, essa questão também de poder usar as ferramentas que nós temos. E uma delas, como as reuniões de família, né, Ana? Como parece, é algo tão simples e como é eficaz. Muito eficaz. Mas tem que levar a sério, né, Patrícia? Tem que fazer a reunião, tem que ter data, tem que ter combinado. Sabe, tem que ter o compromisso, a intenção, né, de querer resolver os problemas da família. Porque quando a Patrícia fala desse curso que nós fizemos, é justamente porque eu, como psicóloga, há uns anos atrás, logo que eu me formei, a orientação a pais a respeito da criação de filhos era de uma forma, hoje é de outra, porque o mundo mudou. Não dá mais para usar só aqueles métodos antigos, que era reforço positivo, reforço negativo, cantinho. Hoje em dia, a gente fala no diálogo, nas reuniões de famílias, de fazer juntos, perguntas, né? usando mais perguntas, livros, né? Sim, nós temos... E assim, Ana, o intuito, queridos, desse programa, né? Nós ficaríamos aqui, né, Ana, conversando o dia todo. O dia todo, mas não dá. O que não Ninguém ia aguentar também, né, Patrícia? Quero te agradecer pela generosidade, né? Pela generosidade. E realmente, né? Quando a Ana traz essa questão, ela trouxe vários recursos, queridos. Quando a gente pensa em saúde mental na família, nós temos que pensar em prevenção. O que está nas nossas mãos, né, Ana? O que está nas nossas mãos?
vou passar para a Ana para ela compartilhar um pouquinho, né? Você fica à vontade para compartilhar mais alguma dica para as famílias. E também deixa o seu arroba do Instagram para que eles possam também acompanhar o seu trabalho. Gente, olha, nós temos muito a aprender, né? E quando eu estou com a Ana, eu estou sempre aprendendo. Além de ser uma amiga assim, muito querida que mora no meu coração, como eu aprendo com você, viu? Mais uma vez, muito obrigada por esse tempo aqui tão precioso. Quero que você realmente compartilhe com eles o seu Instagram. E fique à vontade para poder falar um pouquinho mais dessa temática antes de nós encerrarmos. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Pode me convidar sempre que eu virei. E esse público esteja assim à vontade para me fazer perguntas pelo meu Instagram, @AnaLúciaRafael ou Ana Lúcia Costa Rafael. E que eu vou responder para vocês, tá? A gente está aqui, né, para semear. E semear para que as famílias se desenvolvam, porque o mundo melhor depende também das famílias mais felizes, das famílias mais unidas. E esse é o nosso papel, né? Semear essas bom conhecimento, Sim. boas palavras. Eu espero realmente ter sido proveitoso, né? Que vocês gostem e estou torcendo por cada um de vocês que está nos assistindo. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco, que estarão conosco. Então, você que gostou do programa, curta, compartilha, dê o seu like e nos acompanhe nas nossas redes sociais. E lembrem-se, todos nós fomos criados com um propósito, com uma missão. E que você possa realmente viver o seu propósito, viver a sua missão. E até o próximo encontro.